Luís Marques Mendes, ex-secretário de Estado da Comunicação Social. Vai moderar Jorge Lé, do Figueirense. Durante a intervenção serão recolhidos os impressos com questões que queiram colocar. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Eduardo Costa, o presidente da vossa associação. Há muitos anos que nos conhecemos, há muitos anos que travamos conversas, debates sobre esta temática. Dirijo uma associação que é de uma importância capital para a defesa dos interesses e das ambições da imprensa regional. E por isso eu queria cumprimentar, agradecer-lhe o convite, agradecer-lhe a oportunidade e felicitá-lo também por esta iniciativa. Devo dizer, em primeiro lugar, que foi uma certa surpresa para mim este convite e esta abordagem para falar da imprensa regional. E foi uma surpresa apenas porque há muitos anos estou distante destas matérias. Mas depois explicaram-me que tinha a ver com... O Eduardo teve a amabilidade de me explicar que tinha a ver com a minha estada no governo em 1985, vejam bem, entre 85 e 87, em que me dediquei também um pouco às questões da imprensa regional. Para aqueles que não me conhecem, eu explico de onde é que vem a minha ligação com a imprensa regional. Vem de muito cedo, dos meus 20 e poucos anos. Ou seja, antes ainda de estar na política nacional, muito antes de entrar no Parlamento ou no Governo, eu, na minha terra, trabalhei durante alguns anos ligado a um jornal regional. E fiquei com uma sensibilidade especial para esta temática. Porque percebi-me de várias coisas. Primeiro, trabalhar num jornal local ou regional é, sobretudo, um exemplo de carolice, de dedicação. Não quer dizer que não haja profissionalismo. Claro que há. Não quer dizer que não haja capacidade e competência, sem dúvida. Mas é preciso, face às dificuldades que então existiam, e acredito que hoje não seja radicalmente diferente, é preciso muito espírito de dedicação, de sacrifício. Uma pessoa, de um modo geral, que trabalha na imprensa regional tem várias outras atividades. E, portanto, tem que conciliar aquilo que às vezes é difícil de conciliar. Mas tem ao fim do dia ou ao fim de cada semana uma recompensa. Uma recompensa que é o produto que sai para as pessoas. O jornal que é lido pelos cidadãos. As peças que se escrevem que depois as pessoas comentam com agrado. As notícias que se dão e que as pessoas veem com surpresa como novidade. E, portanto, ficou desse tempo, que foram alguns anos, uma sensibilidade enorme para a imprensa local e para a imprensa regional. E, nesse tempo, era só mesmo jornais, ainda não havia a realidade das rádios locais. Surgiram mais tarde. Nessas eu já não trabalhei. E, por isso, em 85, chego ao governo. A minha primeira experiência governativa. Tinha 28 anos. E foi-me atribuída à pasta da Secretaria de Estado da Comunicação Social. Eu fui, portanto, Secretário de Estado da Comunicação Social. Obviamente que os grandes dossiês que tinha na altura entre mãos eram outros. Era o início do processo de privatização da imprensa nacional. Era o desafio de criar a primeira lei de rádios que permitisse legalizar as chamadas rádios locais. Era o processo de fusão das agências de notícias. É nesse meu tempo que se dá o fim da ANOP e da ANP e que nasce a Lusa, que ainda hoje existe. Foi criada por decisão minha no dia 1 de janeiro de 1987
Estes eram, portanto, os grandes dossiês. Aqueles que moviam as grandes atenções políticas e mediáticas. Aqueles que davam origem a inúmeros debates parlamentares. Eu passava semana sim, semana não, na Assembleia da República, a prestar explicações e esclarecimentos sobre a evolução destes dossiês. Agora, eu achei por bem acrescentar à agenda tradicional, que era esta, acrescentar também o tema da imprensa regional. Devo dizer até que com surpresa para as pessoas que trabalhavam no meu gabinete, que quando eu defini como orientação no programa de governo e, enfim, nas semanas e meses seguintes, imprensa regional, um tema tão importante quanto os outros que este novo secretário de Estado vai tratar. Até as pessoas do meu gabinete achavam um pouco estranho, porque não conheciam. Ou se conheciam, não atribuíam grande importância. E se atribuíam alguma importância, não percebiam, sobretudo, porque é um grande enfoque que eu queria colocar na imprensa regional. Surpresa maior que surgiu a páginas tantas quando dei orientações e criei uma pequenina equipe para me preparar um projeto de estatuto da imprensa regional. O primeiro estatuto que há da imprensa regional é desse meu tempo e da minha responsabilidade. E sei bem, quando criei essa equipe, que havia de facto aqui uma enorme estupefacção. Mas porquê? E para quê? E eu explicava que era absolutamente essencial para dar o ponto de partida para uma nova era, um novo ciclo, uma nova etapa na forma de abordagem da imprensa regional. E depois, o outro grande momento que foi a criação de um conjunto de incentivos de natureza financeira para a modernização e a reconversão tecnológica da imprensa regional. E porquê? Porque achei também que não chega a ter um estatuto, porque senão corre-se o risco de estatuto apenas ser uma espécie de letra morta, um papel, uma formalidade. E o importante era justamente o contrário. Era tratar do futuro da imprensa regional, que precisava de ser modernizada, que precisava de ser tecnologicamente mais avançada, que havia na altura um conjunto de instrumentos para o fazer, mas precisavam de surgir a montante os instrumentos financeiros. Como, em terceiro lugar, só para dar 3 exemplos, o porte pago que já existia, mas que existia em más circunstâncias e condições e que era preciso ser reformulado e ser reformado. E é assim que nasce um mandato. O meu mandato foi curto, 1 ano e meio. O governo só durou 1 ano e meio. Eu fui secretário de Estado da Comunicação Social durante esse ano e meio. No governo seguinte eu mantive-me, sim, mas já noutras funções. E, portanto, a comunicação social já não estava sob a minha alçada. E, portanto, eu tinha pressa, de alguma forma, que durante ano e meio houvesse trabalho realizado, houvesse orientações definidas, houvesse aqui um conjunto de iniciativas que permitissem abrir um novo ciclo. Agora, mais importante do que aquilo que foi feito é porque é que foi feito. E eu isso acho, com toda a franqueza, que as razões que me levaram em 85 a dedicar-me à imprensa regional são razões que se mantêm válidas e atuais nos dias de hoje. A imprensa regional é uma imprensa diferente. Não se trata de ser melhor ou pior que as outras. Não, é diferente. E a democracia deve apoiar o direito à diferença. Onde é que é diferente? A imprensa regional chega onde normalmente a imprensa nacional não chega. Já era assim e é cada vez mais assim. É uma cultura de proximidade com as pessoas. E essa cultura de proximidade, numa freguesia ou num concelho, tem uma importância capital. Porque são notícias, são comentários, são abordagens de questões locais, regionais, que normalmente a imprensa nacional não trata e não aborda. Depois, porque é a diferença também
na forma de ser e de estar. Tudo o que tem a ver com questões de natureza mais próximo das pessoas, mais locais, mais regionais, mais intimistas, digamos assim, exigem um trabalho diferente daquele trabalho que é feito na imprensa nacional. O tal trabalho de carolice, o tal trabalho de dedicação. Não quer dizer que a imprensa nacional não tenha também, obviamente, os seus méritos, mas são diferentes. E é uma vez mais esta diferença que faz toda a diferença. Sem esquecer, em terceiro lugar, a diáspora. As comunidades portuguesas dispersas pelo mundo. Portugal não é um sítio, é uma nação. Em cada parte do mundo onde vive ou trabalha um português, vive-se e sente-se Portugal. E qualquer português no estrangeiro, e nós conhecemos isso por familiares ou por amigos, dá uma atenção enorme, enorme, enorme a quando recebe, por exemplo, o jornal da sua terra. Já na altura é assim, tenho a certeza que hoje ainda é da mesma forma. Porque é cada português lá fora, na Alemanha, na Suíça, na Venezuela, na África do Sul, seja onde for. É a oportunidade, ao abrir o seu jornal local, é a oportunidade de viverem os pequenos episódios da sua terra. As pequenas notícias da sua comunidade. A abordagem que é feita das questões que se tratam em cada concelho. E, portanto, cada português lá fora distante, que só de 8 em 8 dias ou de 15 em 15 dias pode ter por essa via algumas notícias, esse é um momento extraordinário de entusiasmo, de portuguesismo, de nacionalismo, de estima e de ligação a Portugal. Só quem visita as comunidades percebe isso, ou quem contacta com os nossos concidadãos quando eles regressam de férias a Portugal. Isso não tem preço. Diz-se que há outra imprensa nacional. Há, com certeza, mas não há a imprensa com a cultura de proximidade que tem a imprensa regional. Ou seja, tudo para dizer que esta imprensa, a que todos Vossas Excelências se dedicam, e muitos outros, é uma imprensa diferente. E, portanto, não é preciso dizer mal dos outros para que a imprensa regional se afirme. O que a imprensa regional tem que fazer permanentemente é acentuar a sua diferença. E insisto no que disse há pouco. A democracia é isto mesmo, é o direito à diferença. É o direito de pensarmos uns e outros de forma diferente. E devemos respeitar-nos uns aos outros. É o direito de termos uma informação que seja diferente. Há uma que é mais macro, há outra que é mais micro, mas ambas são importantes. É esta diferença que permite, de facto, acrescentar e não reduzir. Que permite complementar e não estar apenas a somar o que já está somado. Foi por tudo isto, queridos amigos, que eu tive muito gosto nesse período. Eu, como disse, tinha 28 anos. Sangue na guerra. A vontade de fazer coisas. Sobretudo a preocupação de fazer coisas um pouco diferentes daquilo que era habitual. E tenho a certeza que tive algum pequeno contributo, não é um grande contributo, mas um pequeno contributo para agitar as águas. Para que, até mesmo dentro do governo, lembro-me bem, como sabem, um secretário de Estado não costuma ir a Conselho de Ministros. Quem vai a Conselho de Ministros normalmente são os ministros. Os secretários de Estado só vão excepcionalmente, quando os ministros não podem, ou quando há um assunto específico que ele trata, é que vai a Conselho de Ministros. E, portanto, eu fui a Conselho de Ministros das poucas vezes nesse governo, depois nos anos seguintes passei a ter outras funções e, portanto, fui todas as semanas a Conselho de Ministros. Mas nesse período eu só ia pontualmente a Conselho de Ministros. E recordo-me bem do dia, de uma determinada quinta-feira, que fui a Conselho de Ministros, sobretudo para apresentar o projeto de lei em matéria de Estatuto da Imprensa Regional, que foi aprovado com todo o gosto, por todos. Mas eu vi na cara de alguns ministros uma certa surpresa, estupefacção.
Mas o que é que... Eles não diziam. Uma questão de diplomacia. Mas no fundo eu sentia, olhando para a cara de alguns, que havia ali a ideia, mas para que é que isto serve? E o que é que isto verdadeiramente é? E eu tive o gosto e tive a oportunidade de, dando a minha experiência, que vos contei agora também a vós, quando trabalhava num jornal local, até fazia análise política no jornal local. Sempre tive a mania que percebia um bocadinho de política, mas também fazia notícias sobre outras matérias sem ser de análise política. E eu tive a oportunidade também em Conselho de Ministros de explicar a ministros mais citadinos, mais de Lisboa, mais urbanos, menos vocacionados para estas matérias, a importância da imprensa regional. E, portanto, foi um pequeno trabalho de pedagogia, de empenhamento, de sensibilização. E por isso hoje, resumindo e concluindo, fico satisfeito de vir aqui. Há anos e anos e anos que eu não participo numa iniciativa desta natureza. E por isso fiquei surpreendido. Mas sou um privilegiado pela oportunidade de poder falar convosco e, sobretudo, pela oportunidade de a cada um de vós, seja em que região do país for, que estão ligados à imprensa regional, de vos dizer que tenho por todas as pessoas, homens e mulheres, jovens ou mais velhos, que se dedicam à imprensa regional, eu tenho um carinho especialíssimo. Porque vivi na pele isto mesmo. Porque senti isto mesmo. Porque sei que se não houver espírito de carolice, e todos vocês sabem o que é que quer dizer carolice, isto não se faz. E é muito importante que se faça. Porque senão fica um vazio. E hoje que sei pelas estatísticas que há algumas dezenas de concelhos em Portugal onde ou não chega ou raramente chega um jornal, mais importante é a afirmação da imprensa regional. Porque a imprensa é vital para que a democracia tenha alma. Para que a democracia tenha informação, tenha esclarecimento, tenha dignidade. Não estou a dizer que a democracia vai acabar por causa de haver algumas terras menos abastecidas por jornais. Não, a democracia não vai acabar, mas perde qualidade. E se perde qualidade, as pessoas ficam um pouco mais divorciadas da democracia. Isso não é bom. E por isso, hoje, em que as concorrências são ainda maiores, basta pensar nas redes sociais, que nesse tempo nem se pensava que pudessem existir, toda esta concorrência tenho a certeza que torna o vosso trabalho mais difícil. Mas também torna o vosso trabalho mais desafiante. Só aquilo que é verdadeiramente difícil é que vale a pena. Só aquilo que é verdadeiramente difícil é que é mobilizador. E nós precisamos, na sociedade em que vivemos, de ter contributos como os vossos que sejam verdadeiramente inspiradores. E acreditem, às vezes cada um de nós no trabalho que faz não lhe dá valor. É mais um trabalho, é mais uma escrita, é mais uma reportagem, é mais uma análise. Não. Mas quem está de fora sabe que esse pequeno trabalho, um trabalho micro, tem uma importância macro. Que é a importância de ajudar a defender a liberdade de informação, de acentuar e reforçar a tal cultura de proximidade e, no caso das comunidades portuguesas, de manter esta ligação. Sabem que as coisas estão todas ligadas. Quando uma pessoa tem sensibilidade para algumas coisas, consegue mesmo fazer as coisas. Passado uns anos de ter feito o Estatuto da Imprensa Regional, que foi ali por, não sei bem, 2006, 2007, não tenho bem a certeza, mas foi num desses 2 anos. Passado uns anos, 2011, eu voltei a ter outras funções no governo e criei a RTP Internacional. Se repararem, é o mesmo princípio que eu estava a falar aqui. O que é que foi a RTP Internacional, criada em 1992? Peço desculpa, 92, não 91. O que é que foi a RTP Internacional? Foi um canal internacional de televisão. Na altura ainda não havia televisões privadas, ainda só havia a RTP. E foi um canal de televisão que eu também criei com muito gosto. É tal como a imprensa regional, uma das coisas que eu tenho mais orgulho naquilo que fiz, para levar a televisão portuguesa
aos vários cantos do mundo onde vivem e trabalham portugueses. Nunca ninguém tinha feito antes. Provavelmente nunca ninguém tinha pensado antes nisso. E na altura custava, como se costuma dizer, uma pipa de massa. Mas foi feito. E ainda hoje existe. Mas hoje eu reconheço que já há outras oportunidades. Na altura não havia, porque só havia uma televisão. E devo dizer que a única grande questão que lamento é porque é que não foi possível pensar nisso antes. Mas foi feito. E eu, como tenho uma visão sempre positiva, virada para o futuro, é assim, foi feito. Podia ter sido mais cedo, podia, mas foi feito. É a mesma razão, ou uma das razões que justifica esta homenagem à imprensa regional, que é a defesa da nossa diáspora, da nossa componente de nação. Eu digo isto, caros amigos, que eu sou muito sensível a isto. E com isto concluo, porque não vos quero amassar. Portugal é um país pequeno do ponto de vista de território, certo? Estamos todos de acordo. Embora, dentro da União Europeia, nós não somos um país pequeno, somos um país médio. E devíamos habituar-nos um bocadinho a esta ideia. Em território ou em população, dentro dos 27 da União Europeia, somos um país médio. Bom, mas normalmente dizemos que somos um país pequeno. Mas ficam a saber que há países muito mais pequenos do que nós na União Europeia e que até são notícia por excelentes razões. Mas, de qualquer maneira, à escala do mundo, somos um país pequeno ou médio. Mas atenção, nós somos o Estado-nação mais antigo da Europa. Nós estamos a 19 anos de comemorarmos os 900 anos de vida. Portugal vai comemorar dentro de 19 anos 9 séculos de vida, de existência e de história. E somos um dos países, Estado-nação mais antigo da Europa e um dos mais antigos do mundo. O que significa que nós temos que preservar esta nossa cultura, esta nossa história, esta nossa identidade, esta nossa maneira de ser. A maior parte dos países por esse mundo fora são todos muito mais recentes, não têm a nossa história, não têm a nossa cultura, não têm a nossa vivência. E às vezes nós precisamos que alguém nos lembre isso para darmos valor àquilo que somos e àquilo que temos. Porque normalmente nós, portugueses, temos muita mania de dar valor àquilo que vem lá de fora e não tanto valor àquilo que fazemos cá dentro. E é por estas razões todas que eu acho que nós temos que ter autoestima mais elevada, uma maior ambição, e isso passa muito, não pensem que isto é exagero, passa também muito pelo vosso trabalho na imprensa regional, que não é uma imprensa pequena. Às vezes, sim, é um bocado parente pobre da imprensa em geral. Às vezes, sim, é um bocado parente pobre da comunicação social. Mas não é uma imprensa menor. É uma imprensa diferente e esta diferença é uma mais-valia. Por isso, naquilo que puderem contar ao longo da vida, para eu poder ajudar a vossa missão, contarão comigo, como eu contei, sempre com a vossa disponibilidade quando era preciso fazer alguma coisa e eu tinha ao meu alcance os instrumentos para o fazer. Bem-ajam e muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Luís Marques Mendes. Obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. O senhor foi, como aliás foi dito, e enquanto a Ângela põe gentilmente aí o microfone, o titular da pasta que realizou um forte apoio à comunicação social regional e queremos deixar assim aqui mesmo a nossa gratidão. Exatamente porque foi através do primeiro Estatuto da Imprensa Regional que daí conseguimos penetrar no futuro digital, por exemplo, e, portanto, com esse tempo, a imprensa dita de proximidade cresceu
expandiu-se e hoje é uma imprensa também moderna. Obrigado por isso e, portanto, eu sou desse tempo, o nosso obrigado, o meu e da ANIR, exatamente por isso que há pouco aqui focou e nós queríamos tributar essa gratidão pelo que fez. Agora queria pôr-lhe a primeira questão, enquanto outros colegas vão escrevendo as suas perguntas. Eu queria pedir o facto de serem concisos, perguntas curtas, objetivas, se possível com lenta de imprensa, que é a nossa letra, para melhor se ler. E, portanto, perguntava ao Dr. Luís Marques Mendes, tudo o que fez na altura pela imprensa teve seguimento? Óbvio que depois houve desinteresse total a seguir essas primeiras medidas. É difícil responder a essa questão. Primeiro porque não gosto muito do autoelogio. No fundo é fazer aqui um olhar histórico sobre o que depois foi feito. Quer dizer, estamos a falar de várias décadas. Quer dizer, acho assim. Esse período que eu aqui recordei foi um bom período. Um período em que houve muita dinâmica. Eu fui visitar, nessa altura, várias empresas de imprensa regional, vários jornais, em vários pontos do país, e vi que a imprensa estava a mexer. Sobretudo o conjunto de apoios e incentivos que houve à modernização das empresas, mais este equipamento, menos aquele e tudo isso, a imprensa estava a mexer. E, portanto, eu tive a ocasião de ver uma coisa que me deu muito prazer, que foi, as coisas estavam a sair do papel. Os investimentos estavam a ser feitos. Sobretudo com a informatização, na altura. Foi a informatização. Que era a grande novidade. Estamos a falar de meados de 1980. Mas, sobretudo, eu vi isso porquê? Porque o Estado, como sabem, tem sempre este problema. Entre o momento em que se toma uma decisão e o momento em que se passa à prática, normalmente há uma burocracia enorme. E, portanto, eu quis ajudar um bocadinho a impulsionar as coisas. Portanto, esse foi um bom período e acho que os anos seguintes também. Portanto, já não tem apenas a ver comigo. Tem a ver também com o espírito de iniciativa vosso. Porque um governante pode fazer as coisas mais extraordinárias do mundo, mas se depois aqueles que são responsáveis pelas empresas de caráter regional, se não tiverem espírito de iniciativa e de empreendimento e vontade e de ousar e de ambicionar, tudo fica no papel. Agora, aquilo que eu noto nos anos subsequentes, e já foram muitos, é que, em termos públicos, deixou de se falar tanto da imprensa regional. A imprensa regional deixou de ser tema. E isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Para uma pessoa ganhar uma causa, ela tem que estar sempre na ribalta. Se não estiver na ribalta, esquece. Como toda a gente sabe, há mesmo um ditado popular que costuma dizer isso: quem não aparece, esquece. E, portanto, é natural que nos anos seguintes, não sei, eventualmente tivesse desaparecido um pouco a sensibilidade em torno da imprensa regional, mas isso eu prefiro que sejam os outros a apreciar do que eu próprio, porque qualquer coisa que eu diga nesta matéria pode ser um bocadinho autoelogio, e autoelogio é aquele que eu não seja. O importante agora, de qualquer maneira, se me permite, é o futuro. É o futuro, porque assim, o passado é bom para a gente fazer diagnósticos, para nós termos desabafos e estados de alma, mas aquilo que dá para vencer, para ganhar, é o futuro. E, portanto, pensemos agora no futuro. Na sua visão, a Europa atualmente olha com carinho, e na mesma linha que Portugal, por exemplo, para a imprensa regional? Não sei. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Não acompanho muito essas matérias no plano europeu. Acompanho outras. É como digo, eu hoje em dia, de há vários anos a esta parte, já estou um pouco mais distante, digamos assim, da problemática da imprensa regional. Mas não me parece importante, se me permite este comentário, não me parece importante saber o que é que está ou não está a acontecer na Europa. O importante é saber o que é que está ou não está a acontecer em Portugal. Isso é que é decisivo. Porque
se a Europa liga à imprensa regional ou não liga à imprensa regional, seguramente que haverá países que ligam mais e outros que ligam menos, porque a Europa é um conjunto de países que têm a sua autonomia, que têm a sua soberania, que são diferentes entre si. Eu acho que o importante é saber, nesta como noutras áreas, o que é que Portugal faz, o que é que Portugal pode fazer de melhor e o que é que Portugal pode fazer de diferente. Isso é que me parece importante, porque esta não é uma matéria de política europeia. Toda, de resto, a matéria de comunicação social não é matéria de política europeia e, portanto, o decisivo é a sensibilidade dos governantes portugueses, dos atores portugueses e dos cidadãos portugueses. Portanto, eu acho que, sobretudo, nos devemos concentrar nas nossas atenções e nas nossas próprias ambições. Eu tenho aqui uma pergunta da Beatriz Simões, que é uma colega do Jornal da Albergaria, que diz que realmente os autarcas, os políticos em geral, provavelmente, valorizam muito os meios de comunicação, mas depois, no momento, têm alguma dificuldade, não atendem os telefones, ou seja, há aqui quase que um obstáculo para que possa prosseguir de forma natural o percurso jornalístico que é desenhado por esses órgãos de comunicação social, neste caso os locais. Acha que é assim, uma vez que é político, é um... Primeira coisa, vamos aqui ver se nos entendemos. Eu fiz política nacional durante 22 anos. Há 17 anos deixei. Portanto, há 17 anos que eu não tenho nenhum cargo político. Portanto, não é político todo o tempo. Fui até aos meus 50 anos e agora há 17 anos que eu, fiz comentário político, mas isso não é a mesma coisa. Não tive ao longo destes anos cargos políticos. Em qualquer circunstância, acompanho as coisas. Mas não seja a comentar o que fiz durante muitos anos, a comentar semanalmente, uma pessoa tem que acompanhar os assuntos. E tem que os viver. E, portanto, quando me fala da relação entre os autarcas e as realidades de vida de cada concelho, entre os quais a imprensa regional, eu também sou sensível a isso. Embora eu, de um modo geral, acho que os autarcas têm uma grande vantagem em relação ao governante nacional. É que está mais próximo das pessoas. Está mais próximo dos territórios. Está mais próximo das localidades. Claro que depois acontecem aquelas coisas que também todos Vossas Excelências sabem. E é, um político gosta sempre de controlar. Ou tentar controlar. Tentar. E um autarca, idem aspas, é um político. E, portanto, também muitas vezes ouvi queixas de o autarca que trata mal o jornal, porque o jornal também critica o autarca. Eu acho que estas coisas nós temos que, sobretudo, fazer pedagogia. Pedagogia neste sentido. A imprensa tem que ser sempre um pouco antipoder. Porque senão não é verdadeira imprensa. E um político nacional ou local tem que se habituar a isso. Um político que tenta controlar a imprensa não presta um grande serviço, nem é um bom exemplo. Não. A imprensa, mesmo quando faz coisas erradas, e todos nós na vida, em qualquer setor, temos momentos bons e momentos de erro, a imprensa deve ser respeitada. E acho, sinceramente, que as autarquias locais podiam e deviam, talvez, dar um apoio objetivo, transparente, digamos assim, mais efetivo e mais afirmativo do que hoje em dia fazem em relação à imprensa regional. Porque lá está, a morte de um jornal regional é um bocadinho a morte de uma parte da democracia. É menos concorrência, é menos informação, é menos direito à diferença. Agora, haverá autarquias que o fazem, autarquias que o não fazem, mas esta pedagogia deve ser feita.
Mas vejo que há uma preocupação generalizada pelos colegas, porque a Priscila Rebelo, do Notícias de Famalicão, também foca exatamente essa dificuldade, a recusa em responder a pedidos de informação, tudo isso, por parte de alguns autarcas. Portanto, no fundo, esta foi uma pergunta inserida em duas questões colocadas pela plateia. A Carla Nunes, do Progresso de Paredes, que está aqui também connosco, diz que em que medida a sua candidatura, e agora já estamos a falar noutro plano, e possível eleição como Presidente da República, poderá apoiar medidas que, de certa forma, possam ajudar a imprensa regional. Vamos por partes. Um Presidente da República, como sabem, não governa. Um Presidente da República não faz leis. Esta é a tarefa ou do Governo ou do Parlamento. Mas, como eu costumo sempre dizer, o Presidente da República tem causas. Causas. Quer dizer, pode ter, e sobretudo, no meu ponto de vista, deve ter. O que é que isto significa? Significa que deve ter um conjunto de matérias e de questões que o Presidente da República entende como suas causas e que as deve usar para fazer duas coisas. Uma, para alertar a opinião pública para a importância deste ou daquele assunto. Isso sim. Segundo, que deve usar para alertar o Governo e os partidos, leia-se, órgão executivo e órgão legislativo, para a necessidade de estimular esta ou aquela questão. É nesse plano que, evidentemente, não é preciso sequer fazer a pergunta. É evidente que, se eu um dia for Presidente da República, a questão da imprensa regional será uma das minhas causas. Isso está fora de causa. Muito bem. O colega Gomes Ribeiro, da Tribuna Passense, diz o seguinte: do muito que fez cumprir a favor da imprensa regional, o que é que falta, na sua opinião, agora fazer para salvar os pequenos jornais, os pequenos grandes jornais? Essa parte eu prefiro que seja ao contrário. Eu prefiro que seja, na altura própria, a imprensa regional, as suas associações, a dizerem exatamente quais são as prioridades, quais são as questões essenciais. Porquê? Porque, sejamos francos, vocês no terreno sabem dessa matéria melhor do que eu. Sejamos francos e honestos. E, portanto, isso sim, imagine que eu assumo essas funções um dia, eu quererei recebê-los com todo gosto. Eu quererei recebê-los com uma espécie de caderno de encargos, com um conjunto de prioridades. Se forem 30 prioridades, seguramente não dá em nada. Vamos ser objetivos. Quando tudo é prioridade, acaba por não haver prioridades. Agora, se me disserem que há meia dúzia de questões essenciais que é preciso alertar o Governo para que se resolvam, que é preciso alertar o Parlamento para que se resolvam, isso evidentemente que eu julgo que tem interesse, oportunidade e que pode ter algumas condições para concretização. É esta a forma. Os mais novos que estão aqui nunca me terão conhecido em funções. E a última função governativa que eu exerci já terminou há uma pancada de anos. Há mais de 20 anos. 2004. Bem. E, portanto, só aqueles que são um bocadinho mais velhos, sem serem velhos, é que conhecem um bocadinho. Eu não sou melhor que os outros. Não sou melhor que os outros. Mas cada um é como é. Cada um tem o seu estilo. Há duas ou três coisas a que eu tenho horror. Horror mesmo. Não direi que me irrito, mas fico muito mal disposto. Eu não gosto de prometer e falhar. Não gosto. Ao longo da vida é muito difícil. Sempre fui criticado por muita coisa, e é normal que seja, mas nunca fui propriamente criticado por prometer e não cumprir. Segundo, tenho horror à burocracia. E sei que o Estado é um horror nesse domínio. E que hoje, porventura, está ainda pior do que estava. Apesar da digitalização e tudo isso, não sei se o Estado não está pior. E, portanto, é preciso alguém, seja no cargo de decisão que for, que lute contra isso.
Eu luto contra a burocracia. Terceiro, eu gosto de fazer coisas. Porque em cada lado onde entro, eu tenho sempre uma ideia. Em cada cargo que eu exerço, tenho sempre uma ideia que reflito à entrada. Que é que marca eu quero deixar quando deixar estas funções. Qual é a marca? Em todos os cargos que tive, eu tive sempre a preocupação de ter uma marca. Já falei aqui da comunicação social. E não foi só a imprensa regional. A criação da Luz, a agência de notícias. Era uma polémica do outro mundo, 2 agências de notícias que havia na altura, o Estado pagava às 2 e elas faziam a mesma coisa, era uma coisa do outro mundo. Mas foi uma confusão tal, fez-se. Eu mais tarde deixei outra marca, a RTP Internacional. Eu no Parlamento deixei a marca de uma revisão constitucional em 1997, que eu negociei. Foi a 3ª maior revisão da Constituição. Vocês dirão, mas para que é que serviu isso? Vou-vos dar um exemplo concreto. Direito de voto dos imigrantes nas eleições presidenciais. Até aí não tinham. Até aí não tinham. Era um bocado escandaloso, mas não tinham. E foi nessa mudança da Constituição que passaram a ter. É essa, digamos, a sua grande marca ou há outra destas que enumerou? Desse período, na mudança da Constituição, foi a marca. Quer dizer, houve outras mexidas, mas essa é uma marca concreta. Marca concreta, como criar a RTP Internacional é uma marca concreta. Quer dizer, eu estive com imigrantes em muitas partes do mundo, eu não gosto de falar imigrantes portugueses que vivem no estrangeiro, quer dizer, e houve momentos que quase agradeciam a chorar o verem o telejornal em simultâneo com o que se via em Portugal. E, portanto, isso são marcas. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Todo este arrazoado foi só para explicar o seguinte. Se eu voltar a ter, como agora espero e desejo, novas funções, eu quero deixar algumas marcas no exercício desta função. Se alguma pudesse ajudar a vossa comunidade da imprensa regional, fico feliz. Nesta corrida, já que tocou esse aspecto, nesta corrida a Belém, o que é que o move, em concreto? Eu já o disse, mas tenho muito gosto do que é que me move. A mim movem-me, sobretudo, 3 coisas. Ambição, estabilidade e reforço da ética na vida política. Explico rapidamente. Ambição... Há essa decadência neste momento? Sim. Acho que é preciso muito a fazer nestas 3 áreas, como se vê, está à vista de todos. Quer dizer, ambição, porque nós somos um país, de um modo geral, com pouca ambição. Não são os políticos, as pessoas em geral. Sem ofensa, nós não somos como os nossos vizinhos espanhóis. Os nossos vizinhos espanhóis têm uma ambição do outro mundo. Até exageram. Acham que tudo o que é feito em Espanha é a última Coca-Cola do deserto e tudo o que vem do exterior é mau. Nós, em Portugal, muitas vezes fazemos o contrário. Nem nos damos conta disso. Mas, normalmente, nós valorizamos o que vem lá de fora e desvalorizamos o que é feito cá dentro. E, portanto, nós temos que puxar pela autoestima nacional, pela ambição, até porque Portugal tem coisas extraordinárias. E como é que se altera? Como? Como é que se altera? A primeira coisa é desta maneira, falar disto. Porque isto é um problema de ADN. É um bocadinho todo nosso. E depois nas políticas, claro. Se nós podemos ter políticas para pôr o país a crescer economicamente mais, porque é que devemos ter políticas em que a economia cresce pouquinho? Nós temos que ter mais força, mais alma, mais energia, mais ambição. Ambição na atitude, ambição no discurso, ambição nos objetivos e nas políticas. Quer dizer, é possível introduzir ambição em tudo. É o que vocês querem, cada um do vosso jornal, na vossa atividade profissional, é que querem subir. Subir na vida, na profissão, nos objetivos. Isto é a mesma coisa no país. Eu disse aqui há bocadinho. Nós somos um país médio na Europa, mas há países mais pequenos, como a Dinamarca ou como a Irlanda, que crescem mais do que nós. Agora explique-me lá. Porquê é que nós não devemos ter mais ambição? Isto não é um problema de ser o PS, o PSD, o Partido Alto. Quer dizer, não, tem que se puxar para cima. Eu já me deixei há muitos anos dessa parte da partidarite, também já tive, mas já me deixei há anos disso. Acho que o país é mais importante.
Nós temos que ter menos cultura de partido e mais cultura de país e ter esta ambição. Estabilidade. Estabilidade está à vista, não é? Quer dizer, se a gente passa a vida a dissolver o Parlamento e a ter eleições, não vai a lado nenhum. Governos de ano a ano não vai a lado nenhum. Não interessa agora se o governo é de centro-direita ou de centro-esquerda, quer dizer, não é possível. Nós temos que ter estabilidade. O senhor, se estivesse no cargo de Presidente da República, teria tido outra atitude, outra decisão? Talvez, não quero agora ser deselegante. Acho que esta crise podia e devia ter sido evitada. Podia e devia ter sido evitada. E de resto, estou à vontade, porque a meio da crise eu percebi que íamos ter crise e fiz um apelo à intervenção e disse até o que é que podia ser feito para evitar a crise. Então não estou apenas a dizer agora, eu disse na altura. Não ouviram essa sua sugestão? Sim, claro que não. Senão não tinha havido solução, não é? Claro, mas fizeram mal. Mas fizeram mal. Então é contra as eleições? Sou contra as eleições, claro que sou. Acho um desastre mesmo aquilo que aconteceu. Um desastre completo. Mas alguém em Portugal compreende estas eleições? Isto só vai acentuar a abstenção. Isto só vai acentuar o divórcio entre os cidadãos e a política. É um desastre completo, sim. Não há que ter medo das palavras, é um desastre completo. Por amor de Deus, mais uma dissolução, depois das que tínhamos tido, com eleições autárquicas potenciais a seguir, com o mundo no estado em que está, com a Europa no estado em que está. Sim, é uma loucura completa. E eu disse-o antes da crise para que não seja apenas no final. Disse não, e até apresentei um roteiro, façam isto, aquilo, aquilo outro e tal, para lá chegar. E quem é a culpa? Se agora quem quiser. é a culpa? Você pergunta-me a mim, toda a gente sabe quem é a culpa, olha que essa é boa. Mas eu quero a sua opinião. Quer dizer, a minha opinião é a opinião de todos. Quer dizer, o Governo e o Partido Socialista podiam se entender para evitar a crise, meu Deus. Então não era. Um podia ter evitado apresentar a moção de confiança, o outro podia-se ter abstido na moção de confiança, meu Deus. Desculpa, isto é tão óbvio, são os partidos os culpados. Entenderam-se em novembro passado no orçamento para evitar eleições e não se entenderam agora e não evitaram eleições. Quer dizer, só posso dizer, chapou, parabéns pelo que fizeram em novembro e achei péssimo agora o que fizeram agora. E a questão primeira, digamos, que provoca isto, qual é a sua opinião? Espera. Primeiro falei da ambição, agora estava a falar de estabilidade. Nós temos que criar condições no futuro para garantirmos estabilidade. Eu queria dizer aos meus amigos o seguinte, este ponto é das coisas mais sérias que nós temos aí pela frente como país. Se não se puser aso a isto, esta ideia de ciclos políticos de um ano e de eleições de ano a ano, fiquem a saber, vai manter-se. E assim não há país nenhum que aguente. Portanto, olhe que isto não me interessa mesmo aqui estar a criticar o A, B ou C. Tenho a criticar os comportamentos, seja de quem for, porque isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Você pergunta, mas talvez a pergunta mais pertinente é o que fazer para mudar? Isso eu vou-lhe dizer. Um Presidente da República tem que ter a capacidade de antever, de se antecipar, de ver os sinais que podem conduzir a uma crise e ter a capacidade de chamar os responsáveis que podem abrir essa crise e falar-lhes de grosso e falar-lhes com firmeza e estabelecer aqui linhas vermelhas. É uma crítica à presidência atual? Você só quer ver... Não leva mal, mas você... Desculpe, o melhor contributo com toda a amizade não é esse. Não é uma questão de crítica. Não me interessa o passado, interessa-me o futuro. Isto já está. Tudo o que eu agora possa fazer já não resolve nada. É como um amigo ontem que morreu. Eu, por muito que desabafo, já não posso ressuscitá-lo, está a ver? Infelizmente. Aqui é a mesma coisa. Eu só estou a dizer o que fazer para o futuro. Porque eu só posso agir no futuro, se lá chegar. Agora, como eu tenho uma grande experiência política, isso tenho. Como ao mesmo tempo conheço os vários intervenientes, isso é fundamental. Como a Presidência da República é o cargo mais político de todos, isso eu acho que tenho condições para fazer diferente
e garantir, seja com o governo do PS, seja com o governo do PSD, seja com o governo for, estabilidade. A estabilidade é esta regra tão simples. Os mandatos devem ser cumpridos. Depois o povo no final julga. Isto não tem nada de partidário, isto é tudo a bem do país e a bem da nação. Os mandatos devem ser cumpridos. Terceiro, ética. Ambição, estabilidade e ética. Quer dizer, quando se vê na Assembleia da República um deputado que anda no aeroporto a roubar malas e que depois continua impávido e sereno na Assembleia da República. Também não... uma decadência, digamos, do Claro. setor político, Sim, dos políticos. Sim, claro. É contra isso. Quando eu falo da reforço da ética, não são coisas em abstrato, são coisas em concreto. Então você tem na Assembleia da República um deputado que rouba malas e ele senta-se impavidamente na mesma na Assembleia da República. Em vários países da Europa já tinha sido expulso. Depois está bem, depois vai lá para os tribunais e os tribunais é que decidem. Mas não pode haver esse comportamento. E você dirá, você diz isso, não é consigo. Não. Há aqueles que são mais velhos e que se lembram disso, e não acredito que não haja aqui alguns que se lembrem. Em 2005, quando eu tinha poder na mão, capacidade de decisão, era na altura presidente do PSD, eu corri com 2 presidentes de câmaras bem importantes do meu partido, um a norte, outro a sul, não os candidatei, proibi a candidatura deles. Eu sabia que ia perder aquelas 2 câmaras. Era óbvio que ia perder aquelas 2 câmaras. Mas eu assumi que tinha que perder aquelas 2 câmaras para não perder a honra política, porque eram 2 pessoas que, mal ou bem, tinham contas com a justiça e, portanto, não tinham uma boa imagem de lisura, de transparência e de credibilidade política. E eu disse, saem. Não é eu dizer para o partido do lado, você aí, no seu partido, você devia tirar. Isso é fácil. Difícil é tomar decisões dentro de casa. Mas se uma pessoa quer ser exemplo, é mesmo dentro de casa. Não é na casa do vizinho. Uma pessoa só tem autoridade para criticar os outros quando dá o exemplo dentro da sua própria casa. Isto é ética, meu amigo. Muito bem. Doutor, eu não sei se é muito bem. O que eu sei é que é assim, agradeço-lhe isso, mas é tudo só para dizer o seguinte, esta questão da ética na vida política, dei os exemplos daquilo que fiz e do que mais quero fazer, quer dizer, acho que os partidos, deixe-me só completar isto, a Assembleia da República tem que ter, se eu for Presidente da República, eu não vou ficar calado perante 2 ou 3 coisas que lhe vou dizer rapidamente. Primeiro, a Assembleia da República tem que mudar as suas regras para ter instrumentos para aplicar sanções a deputados quando se justifica. Digo-me, isto nunca aconteceu. Bom, nunca aconteceu, mas passa a acontecer. Há vários países da Europa que também têm isso. Introduz todavia, uma regra. Acho que uma comissão que deve existir no Parlamento para decidir isso não pode ser uma comissão com deputados, senão estão eles a julgar-se a si próprios. Tem que ser uma espécie de senadores. Segundo, os partidos. Os partidos têm que ter comissões de ética dentro de si, também com senadores à frente, para quando escolhem candidatos a deputados, candidatos a autarcas ou no dia-a-dia, perante militantes seus que têm comportamentos que todos nós sabemos no dia-a-dia que são incorretos, também sejam sancionados. Então como é que os partidos têm comissões disciplinares, comissões de natureza financeira e não têm comissões de ética? Então a ética é menos importante que o resto. Tem que se obrigar, hein? Tem que se obrigar. Terceiro, nós temos que mudar um pouco o modelo de escolha, o método de escolha de deputados. Estamos quase, aí os partidos estão quase a escolher deputados agora para as novas eleições, certo? O que é que nós vamos ter normalmente? Votamos em partidos, nem fazemos ideia quais são os deputados que estão lá dentro, no caldeirão. Isso é bom? Não, é mau. E depois entram alguns que têm... reforçar, no fundo, a qualidade dos políticos, é isso? Exatamente. Ou seja, aqui tem 3 exemplos. Quando digo reforço da ética na política, são coisas muito concretas que podem fazer com que as pessoas olhem para isto e digam, afinal, alguma coisa está a mudar. Porque senão, as pessoas olham para o que aconteceu estas 2 últimas semanas e dizem, isto é mau. Isto é uma decadência. Isto é um desastre. E nós temos que alterar esta situação. Por isso é que eu digo sempre, como lhe dizia há bocadinho,
O passado dá-nos para fazer desabafos, mas o futuro é que nos dá para construir qualquer coisa de novo e diferente e de melhor. Então, Sr. Doutor, vamos falar de futuro. O Almirante de Gouveia Melo vai ser certamente o seu grande adversário político. O que é que lhe apraz dizer relativamente a este candidato que surge sem ser dos políticos? Saúdo a ele e a todos, venham todos, que isso é bom para a democracia. Nada mais. Pronto, muito obrigado. Vamos prosseguir aqui com questões dos nossos colegas que estão na sala e que estão atentos a esta nossa conversa e ao mesmo tempo vão colocando as suas perguntas. O David Calão, do Ilhavense, portanto de Ilhavo, tece alguns considerandos e diz, agora voltando outra vez à imprensa regional, o que é que se pode fazer para que a imprensa regional não tenha de viver apenas e exclusivamente de carolice? Na sua opinião, como um homem conhecedor profundo e de longo tempo da imprensa. Quer dizer, carolice vai viver sempre. Uma questão de mais ou menos. A carolice é boa, não? Eu acho que é boa. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, não é ofensa, não é negativo, até é positivo, além de mais demonstra sensibilidade, espírito de dedicação, generosidade. É bom, isso é bom. Agora, o que é que pode fazer mais para, digamos assim, viver com menos dificuldade? Obviamente que se tiverem mais publicidade, seguramente que será melhor. Tem mais receita. Evidentemente que se existirem algumas questões mais incentivos financeiros, ou no plano nacional ou no plano local, isso é melhor. E deixe-me dizer o seguinte, o que é que eu penso sobre isso. De um modo geral, nos dias de hoje, quando se fala em subsídios, incentivos e não sei quantos, há certos grupos na sociedade, incluindo grupos políticos, que acham que isso nem pensar. Pois eu acho que há atividades em que a lógica do mercado não é tudo. Não é tudo. E acho que a imprensa em geral e a imprensa regional em particular precisa de apoio do Estado. Precisa de apoio do Estado. Durante a manhã de hoje abordámos também um pouco essa temática. Qual é a sua opinião relativamente a que, como forma de materializar esse apoio? Não, isso não vou pronunciar agora sobre a forma de materializar, porque senão estragamos o debate. Deixa-me explicar. Estragamos o debate. E como nós estamos, ainda por cima, num período, digamos assim, sem governo, é melhor não estragar o debate. A primeira coisa importante é debater e chegar a uma conclusão sobre se é correto ou incorreto o Estado estar a apoiar a imprensa ou não apoiar a imprensa. E na sua opinião? Na minha opinião, é correto. É correto. A imprensa está a atravessar uma crise tão séria, tão séria, tão séria. A imprensa em geral. E a imprensa regional, seguramente também. Mais até. Está a ocorrer uma crise tão séria na imprensa, que é impossível o Estado não criar, de hoje à amanhã, alguns instrumentos de apoio à imprensa. Têm é que ser objetivos, transparentes, não podem ser uma forma de eu dou-te isto e tu dás-me aquilo, eu dou-te esta ajuda e tu dás-me aquilo, mas tem que haver um conjunto de apoios, porque, de outra forma, eu acho que nós vamos ter problemas sérios em termos de crise da imprensa nos próximos tempos, e isso é um perigo sério para a democracia. Ora, como esta questão, apoiar ou não apoiar, é uma questão que não é pacífica na nossa sociedade civil e, sobretudo, na sociedade política, esta matéria, poderia ser uma boa matéria também, a ser inscrita pelos partidos agora nos programas eleitorais que vão apresentar, porque é também uma causa que merecia debate, que merecia, por exemplo, quando os líderes forem fazer debates nas televisões, mereceria que os vossos colegas jornalistas que promovem esses debates também introduzissem essa questão no debate que normalmente não introduzem. Portanto, eu sou favorável a apoios. A natureza dos apoios, eu acho que a seguir é bastante mais simples de materializar. A ideia em si é que é um pouco difícil. Muito bem. O colega Arménio Pereira, do jornal Tondela, faz aqui uma pergunta ao Sr. Doutor.
em que diz em que medida, digamos, os governantes podem ser sensibilizados a partilhar essa notoriedade, aquela que é necessária e devida à imprensa local e regional. Ou seja, nem todos comungam deste princípio. De qual princípio não percebi? Ou seja, os governantes podem ser sensibilizados, em que medida podem ser sensibilizados para Podem e devem, claro. partilhar esta notoriedade que é necessária, digamos, para a imprensa regional? Este vosso encontro que está agora a terminar, veio aqui algum governante? Sim, sim. O secretário de Estado. Estava sensibilizado para essa matéria? Sensibilizámos nós. Pronto, excelente. Os outros partidos também estiveram? Também. Sensibilizados também? Sim, sim. Pronto, excelente. Um bom ponto de partida. Começámos bem. Pronto. Não quer dizer que esteja tudo resolvido, mas é um primeiro bom ponto de partida. Porque ainda por cima, vamos começar uma campanha eleitoral. Vão ser feitos programas eleitorais. Eu sei que há outros temas que vão ter prioridade, chamemos-lhe assim, nas abordagens e nos debates. Mas este também merece atenção. E, portanto, se este vosso encontro conseguiu trazer aqui um membro do governo e pessoas dos partidos, eu acho que isso é um bom passo indiscutível para os sensibilizar. Estas matérias não são fáceis. São fáceis de falar, depois não são fáceis de traduzir em atos e ações concretas. Mas tem que se começar desde o início. E começar desde o início é a sensibilização. Por isso eu há bocado dizia, imaginem que eu, como eu espero e desejo, que chegam à Presidência da República. Esta questão, até porque me está na massa do sangue, será uma causa. Eu conheço isto e já trabalhei por isto. Mal ou bem, podem dizer, olha, podia ter feito mais, com certeza. Mas não se pode dizer que passei por lá sem fazer. Portanto, isto é uma causa que eu sinto. E sei explicá-la, e sei desenvolvê-la, e sei materializá-la. Ou seja, para então, responder, desculpe interrompê-lo, não. Para responder aqui a uma pergunta do Nuno Soares, da TVC, da Televisão do Centro, se for Presidente da República, digamos, disposto a tentar inverter algumas políticas, pelo menos pela sensibilização, digamos, do seu magistrado. É isso que acabei de dizer. Se tiver essas funções e essa responsabilidade, quererei ter conversas com as entidades próprias da imprensa regional para estabelecer a forma de colocar esta causa na agenda política, mediática e governativa. Até porque o Nuno Soares refere ainda aqui que a democracia exige, digamos, o direito à informação e essa está em causa com o desaparecimento de alguns órgãos de comunicação social. Exatamente, totalmente de acordo. Muito bem, passamos a uma outra questão do Samuel Pinto, do Expresso de Faf, e, portanto, foi demonstrado aqui, ao longo dos últimos anos, que há aqui alguma dificuldade em ler a pergunta, a democracia... Se há dificuldade em ler, melhor você passar-me isso, porque como nunca ninguém consegue ler a minha letra, eu devo conseguir de certeza ler, está a ver? Então, faz favor, veja se consegue. A minha letra é quase impossível de ser lida, é pior que a de um médico. Foi demonstrado que este fim de semana, ao longo dos últimos anos, o encerramento de muitos órgãos de comunicação social local, com perspectiva o futuro da imprensa local e regional. Estão a ver como eu consegui? Pronto. Quer responder? Todas as pessoas que leem qualquer coisa que eu escrevo dizem que não conseguem nunca ler a minha letra. E eu, às vezes, nem eu consigo ler aquilo que escrevo, quando escrevo à mão. Mas, por isso mesmo, habituei-me a essas coisas. Se quiser responder, então, por favor. Senhor. Não, mas, quer dizer, já está um bocadinho respondido, porque eu imagino que as perguntas foram colocadas à medida que ia falando e, portanto, algumas estão um bocadinho repetidas, como é normal, como é que perspectiva o futuro, quer dizer... 2 ou 3 palavras, com certeza que há constrangimentos enormes, porque toda a imprensa já o disse, dá com constrangimentos enormes. Segundo, há umas dezenas de concelhos em Portugal que não têm um jornal a chegar lá. Isto é estatístico, é objetivo. Olha, isto é um perigo de todo tamanho. Isto é um perigo.
Um perigo completo. Terceiro, em matéria de imprensa não se podem aplicar apenas as regras de mercado. Regras de mercado são aquelas que, muito bem, há oferta e há procura e se a dada altura não há condições, fecha-se, encerra-se, há insolvência, ponto final. Com certeza, mas nesta área que tem a ver com a democracia, com a liberdade de informação, de imprensa, de expressão, ou seja, com o cerne da democracia, não podem ser só as regras de mercado a funcionar. E, portanto, o Estado tem que intervir. Este, para mim, é o ponto nuclear do dia de hoje e fiquei feliz por saber que hoje houve cá partidos e que hoje houve cá governo a debater esta matéria. Não interessa se depois uns têm uma opinião mais assim ou mais assada, mas é importante serem sensibilizados. E tem que existir. Se eu for Presidente da República, isto é uma causa essencial. Mas é uma causa essencial, eu já o disse várias vezes, até nos meus comentários ao longo destes meses. Aqui joga-se a democracia. Se joga a democracia, não se pode jogar apenas as regras de mercado. Isto é muito importante. Nós estamos a falar de coisas muito sérias. Eu tenho para mim que há, em Portugal, algumas coisas que são mesmo muito sérias e muito delicadas. Esta não é a única, não, mas é uma delas. O papel imprescindível da imprensa. E, para mim, na imprensa, a imprensa regional tem um lugar também de primazia. Doutor, uma última questão, colocada pela plateia. António Gonçalves, do Vila Condense, do Jornal de Vila do Conde, diz que o Governo decidiu apoiar a imprensa local e regional, tomar medidas para obrigar as câmaras municipais e as freguesias, com mais de 10 mil habitantes, a publicitar as suas deliberações nos jornais locais. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses achou irrelevante esta medida. Achou o quê? Qual a sua opinião relativamente a esta temática, uma vez que... Não percebi uma palavra, achou o quê? Que a Associação Nacional dos Municípios... Achou irrelevante esta medida, ou seja, de as câmaras municipais apoiarem a imprensa? Eu não sei se é irrelevante, mas acho que a medida é na boa direção. Eu não sei se é irrelevante. Poderá ser nos casos, poderá não ser noutros. Acho que a medida não foi tomada com o objetivo de apoiar a imprensa regional, mas objetivamente acaba por ter esse efeito. Agora, é uma gota no oceano. Quer dizer, tem que haver uma coisa, eu vou ser completamente franco, quer dizer, quando eu criei um conjunto de apoios, que foram chamados instrumentos, que acho que era mais ou menos assim que chamava, incentivos à modernização e reconversão tecnológica, nos quais incluía, sobretudo, informatização, mas toda a gente dentro do governo dizia que não havia dinheiro. Eu que estava lá dentro, que é que tinha que tratar isso? Como sabem as coisas, quando se trata de dinheiros, o membro do governo responsável por certa área tem que negociar tudo com o Ministério das Finanças. Porque dentro de um governo há aquilo que se chama, ou melhor, que eu chamo ditadura do Ministério das Finanças. Então é uma ditadura. Com governos do PS, do PST, qualquer Ministro das Finanças é um ditador naquela área. Portanto, ele acha que é o dono do país porque tem o dinheiro. E, portanto, tem que se negociar. E tem que se ter força política para negociar. Quem não tivesse força política, o melhor é nunca ir para nenhum lugar de destaque. Sabe porquê? Porque o mais importante é a força política. Agora, uma pessoa que chega à beira do Ministro das Finanças e diz: eu preciso de 1 milhão de euros para a imprensa regional. E o Ministro diz: nem pensar que eu não tenho. E o governante que está em frente a ele ainda insiste uma vez, mas ao senhor não tenho, já lhe disse. E que venha embora, este governante devia ser despedido. Você dirá: o Ministro das Finanças é que está mal. Não, o Ministro das Finanças faz o papel que qualquer Ministro das Finanças faz. O Ministro da área sectorial é que tem que ter força e dizer: não, esqueça lá isso, nem pensar. Defender, digamos, os seus... Não, com certeza tem que bater o pé. E tem que ser um pouco como eu estava aqui a falar convosco, com alguma indignação. Quer dizer, eu não gostei da crise política e, portanto, tenho o direito a mostrar a minha indignação. Acho que nunca devia ter acontecido. E a mesma coisa, se um Ministro das Finanças... Eu lembro-me, quando negociei os apoios à reconversão tecnológica, também era... Não há esse dinheiro. Não há, arranja-se. Porquê?
Porque isto é tudo uma questão de opções. Há um conjunto de verbas e há um conjunto de opções. A RTP Internacional foi a mesma coisa. Porquê é que não foi feita antes de eu chegar a esse ano? Quer dizer, eu descobri a pólvora. Falta de força política. O que eu tive relativamente a outros meus antecessores foi a força política para bater o pé e conseguir aquele dinheiro. E era bastante até mais para criar a RTP Internacional. Alguém põe em causa a importância da RTP Internacional. Agora, se eu não batesse o pé, tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com os meus antecessores. Não estava feito. Nem sequer ninguém sabia que era possível um canal internacional. Mas esta é a parte que eu dizia há bocadinho, ambição. Uma pessoa tem que ter ambição e depois tem que saber, tem que ter experiência política para saber como é que se move dentro dos quadrantes políticos. Epá, se você me puser a gerir um hospital, lhe garanto que eu vou falhar. Não sei. Não sei. Se você me puser a tratar de comandar um carro militar, eu não sei. Vai ser desastre pela certa. Agora, se me disser que eu sei exatamente como é que nos meandros da política se exerce o peso político, a ambição, a capacidade de relacionamento para chegar aos objetivos, isso eu sei. Então, foi a minha experiência política. Eu costumo dizer o que é a experiência política. Você, não lhe vai acontecer porque está novo e com bom aspecto e de boa saúde. Se você tiver que fazer aí uma cirurgia delicada, você vai querer um médico e bem preparado, certo? Aqui no exercício da vida política é um pouco a mesma coisa. Uma pessoa que é para aquele cargo político, tipo, com ambição, bem preparado e com experiência para conseguir os objetivos. Essa é a parte, sim, em que eu sinto algum orgulho em algumas coisas que fiz no passado e julgo ter alguma preparação para poder fazer outras no futuro, mas depois a decisão depende de cada um. Agradeço a todos e agradeço a todos esta oportunidade. Queria só pôr-lhe uma última questão, antes das palmas. Você é que tinha dito que era mas sugeriu muito. É com essa vitalidade que parte para uma campanha eleitoral? Sim, senão não partia. Quer dizer, sim, senão não partia, porque as coisas, deixe-me só concluir, as coisas são como são. É evidente que eu tinha até há um mês e meio a vida mais estável, mais realizada e mais confortável do que nunca. Quer dizer, tenho a minha profissão, tinha comentários políticos de enorme audiência e com grande influência também. Tinha e tenho 6 netos fantásticos, para além dos filhos, claro. E, portanto, eu tinha uma vida perfeitamente realizada. E deixei esta vida toda realizada para me meter numa nova aventura. Uma pessoa só se mete numa nova aventura, eu que já tive tantos cargos políticos, embora eu já não tenha nenhum há 17 anos, só se mete numa nova aventura uma pessoa que acredita. Diz-se é difícil. Com certeza. Uma pessoa que acredita. Acredita. Acreditem no quê? Em que é que eu acredito? Eu acredito que, em algumas questões que estão aí na ordem do dia, posso ser útil. Quando eu digo estabilidade, esta crise podia e devia ter sido evitada. Não tenho, quanto a isso, uma dúvida. E acho que o país teria ganho com isso. E acho que, infelizmente, vamos ter outras crises no futuro semelhantes a essa. E se não for alguém que conhece como se evitam estas coisas, e nós vamos continuar a ter crises. Porquê? Um Presidente da República que chega lá e depois de tudo já acontecido diz faz-se a dissolução e marca-se eleições, isso para isso qualquer um dá. Isso para isso qualquer um dá. O que é preciso é alguém que conheça como é que as crises podem ser evitadas. E evitadas é no início, não é no fim. No fim é igual. Não há saída nenhuma. Quer dizer, se eu não for ao médico, não me tratar, tenho um cancro, não faço uma cirurgia, não vou ao médico, não faço quimioterapia, eu vou morrer seguramente daquela situação. Agora, se eu me tratar a tempo e horas e fizer quimio e fizer cirurgias e assim sucessivamente, ou seja, falar com as pessoas que entendem da matéria,
então talvez se evite uma crise e como eu acho que infelizmente isto se vai repetir no futuro, é a minha grande preocupação. Numa palavra, Portugal, não é por acaso que escolhi estas 3 ideias, Portugal precisa de mais ambição, em tudo. Portugal precisa de mais estabilidade e precisa que a vida política, a todos os níveis, não é do partido A, B ou C, todos os níveis, seja tratada com maior lisura, seriedade e transparência. E por isso agradeço muito a si já não respondi a tanta pergunta assim há tanto tempo. Portanto, você substituiu, e bem, a Clara de Sousa, que costumava fazer-me perguntas ao domingo à noite. E você é ao domingo à tarde, mas não deixa de ser ao domingo. A todos vós, muito obrigado por esta oportunidade e homenagem pelo vosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado.